E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo, sou da Escola Municipal Roberto Simonsen, dou aula da mais querida disciplina de todas, História. Né? Então, eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre esse caderno de atividades que a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou para essa nossa segunda semana de quarentena. Tá legal? O material, especificamente de História, ele começa na página 22 e vai até a página 25. Eu brevemente vou fazer alguns comentários aqui que espero que venha ajudar vocês, tirando dúvidas, enfim. Tá legal? Bom, gente, essas páginas dedicadas à História, os textos que estão relacionados a ela, todos esses textos falam de um mesmo movimento, falam de uma questão temática comum, que é o movimento iluminista. É isso mesmo. Quando a gente fala em iluminismo, a ideia que a gente tem é iluminar. Na época, acreditava-se que a sociedade vivia em grandes trevas. E o pensamento iluminista, ele tem essa característica, ele veio para trazer luz, ele veio para trazer novas ideias em uma sociedade que passava por grandes transformações. Então, vamos lá. Na página 22, eu tenho um texto. O texto vai falar sobre o pensamento iluminista. Tá legal? Esse texto, ele vai tratar especificamente de um filósofo, que na verdade não era francês, é um filósofo alemão, que é o Immanuel Kant. Na interpretação desse texto, a gente vai responder as questões A, B e C. Tá legal? O texto começa colocando o iluminismo como um movimento, ele começa classificando o que foi o iluminismo. Um movimento de novas ideias, um movimento que surgiu na Europa no século XVIII. Porém, esse movimento não ficou restrito somente à Europa. O movimento iluminista, as ideias do iluminismo, estiveram presentes na América, em vários momentos da nossa história. Tá legal? Então, na primeira questão, a gente tem aí a letra A, que fala o seguinte: de forma resumida, explique o movimento iluminista. Para essa questão é fundamental você ler com atenção o primeiro parágrafo do texto, o pensamento iluminista. Tá legal? Sem mistério, uma questão bem fácil. A segunda questão fala sobre qual é a diferença entre empirismo e racionalismo. O segundo parágrafo do texto fala que o filósofo Immanuel Kant, ele tentou conciliar na sua produção intelectual essas duas correntes de pensamento, o empirismo e o racionalismo. O empirismo é um conjunto de filósofos que defendia a seguinte ideia: o nosso pensamento, o nosso conhecimento, na verdade, ele é formado a partir das nossas experiências. Como assim, professor? Seguinte, uma criança, né, ela, quando está aprendendo a engatinhar, ela está descobrindo o mundo. Se ela tocar num ferro de passar quente, ela queimou a mão. Ela sabe que a partir dali, daquele momento, pelaquela experiência, não é legal ela colocar a mão no ferro quente, certo? Já para os filósofos racionalistas, eles vão dizer que a razão, somente a razão, é o que conduz o ser humano ao conhecimento verdadeiro. Tá legal? Então o texto vai falar sobre isso, começando no segundo parágrafo. Na terceira questão, né, a gente vai falar aí sobre os tipos de cidadãos que existe, de acordo com Immanuel Kant. O Kant, ele vai definir dois tipos de cidadãos: cidadãos independentes e cidadãos dependentes. Esses independentes, ele vai colocar como sujeitos que têm direitos, que têm direitos políticos, digamos assim. Enquanto que os cidadãos dependentes são aqueles que não têm. Mas passando para a questão da página 23, o texto 2, ele faz uma análise do iluminismo a partir das ideias do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Tá legal? Esse filósofo, ele é um crítico severo da propriedade privada. O texto vai falando sobre isso e ele vai colocar a propriedade privada em um certo xeque, digamos assim. Ele vai criticar a propriedade privada como uma forma de ter sido a propriedade privada a origem de todos os males. Essa é a ideia do filósofo Jean-Jacques Rousseau. Ele critica de forma bastante forte a propriedade privada, certo? Então, antes da propriedade privada, é de se pensar que não existia rico nem pobre, todo mundo era igual. Então, com a propriedade privada, a gente tem a origem de ricos e pobres.
quem tem e quem não tem a propriedade da terra. Compreenderam? Tranquilo? Então, passando para aí, a questão da letra A diz o seguinte: para Rousseau, quando os homens deixaram de ser livres? O texto ele é bem claro nessa resposta, tá legal? Tem a ver com a propriedade privada, preste atenção. A letra B: como era o homem em seu estado natural? Em seu estado natural, era antes de ser civilizado, digamos assim. Era o homem antes da civilização. O texto também vai falar sobre essa questão de como que era esse estado de natureza do homem. Segundo parágrafo, preste atenção, tá legal? E a letra C. A letra C vai falar o seguinte: quais as espécies de desigualdades que Rousseau enxerga na sociedade da época? São dois tipos de desigualdade. Uma é a desigualdade natural, certo? Que tem relação com questões físicas mesmo, certo? Como idade, a força que você tem. E a outra desigualdade era uma desigualdade que ele chama de moral ou uma desigualdade política. É o fato de poder ou não poder participar das decisões políticas da sua cidade, do seu país, enfim. Então, na letra D, é uma resposta de caráter pessoal. E tá assim: e hoje, você percebe alguma desigualdade na nossa sociedade? Justifique sua resposta. Será que hoje, analisando a sociedade brasileira, nós conseguimos enxergar algum tipo de desigualdade? A resposta, obviamente, é sim. E aí, como você vai justificar? Certo? Para justificar, uma dica que eu te dou é você observar as relações entre ricos e pobres. Será que ricos e pobres, eles são vistos como iguais perante a lei? Será que a lei ela é aplicada de uma forma igual para ricos e pobres na nossa sociedade? Então vale pensar dessa forma para você responder a letra D. Partindo para a página 24, a página 24 vai falar de um outro filósofo que eu também gosto bastante, que é o Barão de Montesquieu. O Barão de Montesquieu, ele é um grande crítico do absolutismo monárquico, aquela forma de poder em que um rei ele concentrava todos os poderes em suas mãos. O rei ele era comandante do exército, ele criava as leis, ele verificava se as leis estão sendo aplicadas, ele gerenciava tudo passava pelas mãos do rei, certo? O Barão de Montesquieu, ele é um crítico desse tipo de poder. E foi ele que propôs a ideia da divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. Assim é a organização política do nosso país e de centenas de outros países pela face da Terra. Então, é o que está pedindo na questão da página 24. Pensando no Brasil atual, qual a função do legislativo, do executivo e do judiciário? Nesse caso, eu vou pedir para que você faça uma pesquisa na internet. Brevemente você vai conseguir essa definição. Só para a gente fazer de forma resumida. Legislativo é aquele que legisla, ele tem o poder de criar as leis e de fiscalizar o trabalho do executivo. O poder executivo, ele é aquele que administra os recursos, é aquele que valida a aprovação de uma lei, enfim. E o poder judiciário é aquele que faz a justiça ser aplicada. Tá legal? Então, a partir desse breve resumo, você pode dar uma conferida no material Carioca Digital ou mesmo na internet para se aprofundar mais um pouquinho. Tá ok? A última questão é a questão da página 25. A página 25 ela vai abordar são 10 tópicos da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento feito à época da Revolução Francesa, e desse documento nós temos 10 tópicos aqui, certo? O que é para fazer nessa questão? Essa questão está dizendo o seguinte: desses 10 tópicos, pega 5 desses tópicos que a gente considere que seja atual. Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai falar sobre direitos políticos, ela vai falar sobre questões que envolvem a organização da sociedade, questões que envolvem a propriedade privada. Então, quando vocês lerem esses 10 tópicos, vocês vão pegar 5. Eu destaquei um aqui que eu acho muito importante e muito atual, que é: a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Ou seja, os políticos, eles não têm liberdade para fazer o que eles querem. Eles têm que prestar conta a quem colocou eles no poder. Tá legal?
procura outras 4 aí, que essa, sem dúvidas, é uma delas. Tranquilo? Espero ter ajudado, contribuído para esse estudo de vocês nesse momento de quarentena. Aguentem firmes, em breve estaremos aí tendo aulas presenciais. Tá ok?